Para alguns teólogos, a volta de Jesus é antes da grande tribulação. Jesus vem, arrebata a igreja, porque vai ser tão caótico o que vai estar aqui na Terra. Violento, tão né? violento, tão pá, que Deus vai fazer com a igreja dele assim, eu vou tirar vocês daí pra vocês não sofrerem isso. E nessa visão, que é chamada de pré-tribulacionismo, quem vai ficar para trás? Não tem aquele livro do Tim LaHaye, Deixados para Trás? E fizeram um filme também com o Nicolas Cage, se eu não me engano, né? Não sei se é com ele, mas eu já vi esse não filme. tem um que é com ele, se eu não me engano. Tem uma série chamada Leftovers. Leftovers, alguma coisa assim. Todos esses Tim LaHaye ou esses aí, a própria novela Apocalipse da TV Record, da Record TV, a ideia é que Cristo vai arrebatar a igreja e quem vai ficar para trás? Dois vão estar no mesmo ambiente, um vai e outro fica. Quem vai ficar para trás? Vai ficar para trás aquela pessoa que não estava tão espiritualmente preparada e Deus ainda vai dar uma chance. Ele pode até se arrepender, mas ele vai comer o pão que o devil amassou ali. E os judeus também vão, nessa época, reconhecer Jesus ao Messias. Muitos judeus vão se converter e vão ficar para trás também aqui, sofrendo com o anticristo. Isso é o pré-tribulacionismo. O mesotribulacionismo vai achar que a volta de Jesus vai vir em meio a esse caos. Não antes, mas em meio ao caos. O pós-tribulacionista acredita que não, que a volta de Jesus será após a grande tribulação. E para o pós-tribulacionista, a igreja passará pela tribulação também. Pela grande tribulação. E quem será a igreja que passará pela grande tribulação? Os 144 mil. Para essa terceira opinião, é claro. Eu sou dessa terceira opinião. Também. E alguém pode falar, Rodrigo, mas eu sempre ouvi falar que eram judeus. Para mim não são judeus, eu vou explicar por quê. Lembra que o Apocalipse é um símbolo. Sim. E como símbolo, eu tenho que entender o símbolo como símbolo. O fato, por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa, mas João vê 7 espíritos de Deus diante da... É lógico que é simbólico, senão vou acreditar num politeísmo aí, né? 7 espíritos de Deus. É um espírito só representado pelo número 7, porque é o número da perfeição. O Messias, por exemplo, ele é ungido com 7 espíritos de Deus. Outro exemplo que eu poderia dar, as 7 igrejas do Apocalipse. Na verdade, é uma igreja cristã só, mas ele divide essa igreja cristã em 7 igrejas para representar a plenitude da igreja cristã. Compreende? Entendi. Então, para mim, por que fala 144 mil judeus? Olha que, se eu pegar literalmente aqui, eu tenho alguns problemas. Primeiro, porque fala que o número é 144 mil. Será que é número literal? Segundo, não envolve judias, mulheres, só homens. Porque quando você vai para o capítulo 14, lembra que eu falei do quiasmo? Que tá aqui, tá no final? No capítulo 14 fala desses mesmos 144 mil e diz assim, olha, eu vou ler para você aqui, olha. Capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam os 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e do seu Deus. Ouvi uma voz como de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de harpa. Entoava um cântico diante do cordeiro. Ninguém podia aprender o cântico, senão 144 mil. E diz assim, esses são os que não se macularam com mulheres porque são virgens.